Uma marcenaria que provavelmente vocês já conhecem, que é da adega da minha casa, que eu gosto muito. Ela é toda revestida de madeira e tem uma luz bem legal. E eu vou mostrar para vocês na prática como aplicar cada tipo de perfil e o efeito que causa. Aqui eu tenho duas marcenarias, uma com perfil assimétrico e luz indireta e essa outra que tem o perfil que eu gosto muito, que é esse perfilzinho aqui. Mas, primeiro, vocês já sabem, quem puder escrever aqui o tema da live, que é marcenaria iluminada na prática, por favor, para eu colocar o pin. Clicar no aviãozinho e chamar 2 amigos também para assistirem. E se você tiver alguma pergunta, vai clicando aqui na interrogação e colocando essas perguntas que eu vou respondendo ao longo da live, tá bom? Bom, tem muito conteúdo hoje, eu separei muita coisa, espero que vocês acompanhem e vocês gostem. Eu trouxe alguns tipos de perfis e vou explicar a diferença entre eles. Primeiro de tudo, para marcenaria iluminada, o que eu sempre falo é que a gente precisa usar perfil com acrílico difusor. Aqui, ó, já vou acender para vocês. Tá vendo que a luz... Obrigada, Fê! Fê maravilhosa, minha aluna. Aqui, olha, tá vendo que eu tenho uma luz linear, difusa, e eu não tenho aqueles pontinhos marcados. Essa que é a questão da marcenaria iluminada. Não ficar com os pontinhos marcados. Nada mais ruim, nada mais feio, nada mais elegante e que desvalorize mais uma marcenaria do que a fita aparente. Quando você olha diretamente para a fita, tem algumas questões ruins aí, né, no caso. Então, desvaloriza a marcenaria porque fica aqueles pontinhos marcados, ofusca demais quem tá olhando. Então, quando você olha diretamente para a fita, você olha... Vou pegar uma fita de LED aqui para vocês verem. Você olha direto para essa cápsula do LED, olha, tá vendo aqui? E essa cápsula de LED... Oi, Ti, tudo bem? E essa cápsula de LED, ela ofusca, porque você tá olhando diretamente... Ai! Gente, eu sou muito desastrada, muito. Mas aqui é ao vivo, real life, então as coisas acontecem. Essa cápsula de LED aqui, olha, ela ofusca quando você olha direto. Por isso que é tão importante você ter um perfil para deixar a luz bem difusa, linear e homogênea. Porque, na verdade, o que você quer? Qual que é o conceito, né? Quando você coloca uma fita de LED linear numa marcenaria iluminada, você quer essa luz linear e homogênea, uma luz difusa, né? Você quer iluminar de forma... linear mesmo, uma coisa mais homogênea. Se você quisesse uma luz focada, uma luz pontual, você coloca um embutido de marcenaria, que já é um outro conceito. Eu particularmente não gosto muito daquele efeito de foco, de embutido em marcenaria. Eu prefiro essa luz linear. Eu acho que fica mais harmônico, menos informação, porque normalmente as marcenarias já têm informação, então uma estante cheia de nichos, dependendo do revestimento, vou abaixar aqui um pouco, dependendo do revestimento também que você usa na sua marcenaria, já tem uma certa informação, por exemplo, né? Quando eu falo já tem uma certa informação, essa madeira aqui, ó, é madeira nogueira, ela já tem alguns veios. E aí, se você entra com uma luz com muita informação também, muito riscada, acaba brigando, entende? Então, muitas vezes a gente tem que analisar como que é essa marcenaria, qual que é o revestimento, qual que é o tipo de cor e tal, para conseguir propor algo com mais propriedade. Um ponto muito importante também, que a gente tem que levar em consideração, quando você tiver espelhos, né, que olha, é o caso aqui, então eu tenho um espelho, o que isso quer dizer? Que a luz ela vai ser refletida, ela vai ficar em dobro, então uma luz de foco não seria interessante, porque a gente o espelho pode refletir o foco marcado, o LED marcado, e você pode gerar ofuscamento e reflexo, tá? Então, quais são os passos, né, pra gente fazer uma marcenaria? Eu vou falar primeiro os passos e aí depois eu mostro os tipos de perfis. Então, primeiro a gente tem que fazer o conceito do projeto, incluir a marcenaria iluminada já no projeto, para ficar uma coisa conexa, com conexão e harmônica. Fazer o detalhamento, eu trouxe aqui um detalhamento, vou colocar a foto para vocês verem.
desse perfil que eu usei aqui, que é esse daqui, olha, tá? Então, normalmente a gente faz uma cava na marcenaria e depois eu posto esse detalhe dessa adega em específico. A gente faz a cava na marcenaria, aqui no caso eu tenho cava aqui embaixo, deixa eu voltar para o maior para vocês conseguirem enxergar. Eu tenho cava aqui embaixo e aqui na parte de cima. Para quê? Para esse perfil ele ficar embutido, é como se fosse um U na própria prateleira ou embaixo do armário, enfim, aonde quer que você vai posicionar esse perfil. É um U, uma cavinha mesmo, e aí a gente embute o perfil. Para que isso? Para ele ficar, olha, rente à madeira, tá vendo? Ele não fica sobreposto assim, ele fica embutido na madeira. Então ele fica embutido aqui dentro e a única coisa que você vê é o quê? O acrílico difusor, o acrílico iluminado. Ai, Nica, mas tem problema se eu não fizer a cava? Não, não é que tem problema, mas quando você faz a cava, coordenado com o marceneiro, o acabamento acaba ficando muito melhor, tá? Uma opção que eu uso também, nossa gente, minha garganta tá assim, ó, de parabéns, viu? Dessa vez, tá de parabéns. Uma solução que eu uso também, por exemplo, né, você pega uma obra que todas as marcenarias estão prontas e você vai fazer um retrofit, ou seja, troca de tecnologia, é isso que quer dizer retrofit na iluminação. Na verdade, retrofit quer dizer troca de atualização de tecnologia em qualquer área, né? Mas a gente fala de retrofit de iluminação. Então, tirar lâmpadas antigas halógenas e tal e colocar LED. Então, você vai fazer um retrofit numa casa e você quer incluir a marcenaria iluminada, mas ela já tá pronta. Você não consegue fazer a cava. Tudo bem você deixar o perfil externo, tá? Tudo bem. Não tem problema, mas se você consegue, quando você tá em obra, se você consegue fazer a cava melhor. E aí, o cuidado quando você deixa o perfil externo, qual que é? A cor e o acabamento do perfil. Tá vendo? Olha, deixa eu apagar aqui. Tá vendo como aqui ele branco na madeira escura, como ele grita? Como ele fica parecido? Se ele fosse preto ou cortem, essa camuflagem que eu falo seria muito melhor. Uma outra opção é revestir o próprio perfil com a folha da marcenaria, com a folha da madeira que você usou na sua marcenaria. Também fica muito bacana, tá? Então, qual seria o processo, né? Voltando. Então, a gente faz o conceito, faz o detalhamento, faz o detalhe dessa marcenaria, onde o perfil vai ficar, posiciona direitinho, envia o detalhe para o marceneiro, ele faz a cava e aí na hora da instalação é muito importante, isso é muito importante dizer, é muito importante que o marceneiro e o eletricista estejam juntos, porque caso o eletricista que vai instalar o perfil, a fita de LED, precise de alguma coisa, o marceneiro tá lá. Então, às vezes, precisa ajustar alguma medida, precisa tirar a prateleira para puxar o fio, coisas desse tipo. Eu sempre falo, cada um no seu quadrado, né? Então, o marceneiro mexe com madeira, o eletricista mexe com luminária, o gesseiro mexe com gesso, e assim a obra fica muito melhor e o andamento da obra é muito mais fácil, tá? Então vamos lá, vou te mostrar os tipos de perfis. A gente tem o perfil, que esse aqui que é o mais simples, que ele não tem acrílico difusor, ó, tá vendo? Pra onde que a gente usa esse perfil, já que eu falei que não é legal a fita ficar exposta, né? Por que não é legal a fita ficar exposta? Primeiro que tem essa questão do ofuscamento, as bolinhas marcadas, que são péssimas. Depois eu vou postar uma foto de uma marcenaria que a gente fez uma atualização, então tinha só a fita colada e aí depois a gente colocou o perfil. Essa diferença, você fala assim, meu Deus, que diferença absurda. Então, não é um produto muito caro, mas que vale o investimento, porque o custo-benefício, o benefício é muito mais alto do que o custo. Então, a gente tem essa... Oi, Paty, tudo bem? Tem esse perfil aqui com aberto, né, sem acrílico. Para onde eu uso isso? Para sancas de gesso. Então, às vezes, você precisa equacionar o seu orçamento, precisa de algo mais barato. Esse perfil aqui, ele só apoia dentro da sanca e você gruda a fita. Claro que se você usar com acrílico é melhor, mas esse daqui também tudo bem, porque o próprio gesso, o próprio detalhamento de dentro do gesso já deixa a luz difusa, tá? E aí depois eu tenho esse daqui, olha, que é
com acrílico igual aquele, mas com acrílico difusor, que eu uso onde? Em marcenarias, como essa daqui. Então aqui, o que foi feito? Ele tá aqui no fundo, tá? Ali eu tenho um espelho bronze, que ele tem um brilho menor, ele foi embutido em uma cava, eu passei o detalhe pro marceneiro. E aqui, olha, muito importante, a gente tem que saber especificar a fita corretamente. Então a potência, o fluxo luminoso, mais importante do que a potência, eu sempre falo isso, é o fluxo luminoso da fita de LED. Como que a gente sabe qual fita que a gente tem que colocar, né? Analisando o uso da marcenaria e do lugar que você vai colocar aquela fita de LED, né? Aquele perfil. Eu divido em 3 categorias, anotem isso. Fluxo baixo, fluxo médio, quem é meu aluno já tá careca de saber, né, Fê? Fluxo baixo, fluxo médio e alto fluxo. E aí a gente faz as análises, aquelas análises que eu sempre comento com vocês. Qual que vai ser o uso dessa marcenaria? Aqui no caso é uma adega. Eu não quero uma luz mega funcional e eficiente. Claro, tem que ter uma luz bacana e tal, mas não é uma luz de escritório que você vai trabalhar, uma luz de cozinha. É uma luz mais intimista, para você pegar uma taça, para destacar o desenho da madeira, para você fazer um drink. Então pode ser uma luz, e aí depende muito do gosto do cliente, no caso o cliente era eu mesma. Eu não gosto de luz muito intensa nesses lugares de adega e tal. Então eu preferi usar um baixo fluxo. O que é um baixo fluxo? Gente, importante dizer, tá? Não é uma regra. A gente sempre tem que analisar o todo. Por exemplo, se aqui fosse uma madeira preta, né, que absorve muito a luz, um revestimento preto, talvez eu tivesse colocado um pouquinho a mais. Mas, enfim... então, assim, sempre pensar que não é uma regra. Eu passo esses valores para vocês como um norte, né? Valores de referência. Para quando você estiver fazendo seu projeto, você pensar, mas você tem sim que fazer o cálculo de verificação, ver como que isso vai se comportar no ambiente, tá? Então, aqui, o que eu usei? Eu usei um baixo fluxo. Por quê? Eu queria um ar mais intimista, um efeito mais cênico. Eu queria uma luz, mas eu queria uma coisa mais intimista mesmo, aconchegante, acolhedora, bem luz de bar, né? Bem luz de bar mesmo. Então eu usei o baixo fluxo, que pra mim baixo fluxo é de 400 até uns 600 lumens mais ou menos. E importante dizer que os lumens da fita de LED é medido por metro, então a cada metro a gente tem essa quantidade de lumens, tá? E quando você for fazer o cálculo, você tem que fazer o cálculo dele total. Então, você usou uma fita de 500 lumens, 2 metros, você tem 1000 lumens ali. Muito importante dizer isso, porque às vezes as pessoas esquecem desse detalhe e... Por exemplo, na minha sala eu tenho um cortineiro de 9 metros com uma fita de 480 lumens. Só que elas são 9 metros, né? Tem bastante luz, tá? Eu também amo, Paty, iluminação decorativa em adega, em bar. Eu acho que dá um up, assim, muito grande. Então aqui eu coloquei esse baixo fluxo porque eu queria uma iluminação decorativa mais acolhedora e aconchegante. Poderia ter colocado mais? Poderia. Mas será que teria ficado muito bom? Uma luz muito forte, muito estourada, num bar? Será que é isso? É esse tipo de luz que a gente precisa? Agora, se essa marcenaria fosse, por exemplo... Gente, clica nos coraçõezinhos aí pra mim também, hein? Agora, se essa marcenaria fosse, por exemplo, um escritório, uma área de trabalho, uma cozinha, aí eu já usaria talvez o médio fluxo. Por que também tem essa questão do médio fluxo, né? A gente tem que analisar a altura útil que isso vai ficar. Então, o que é altura útil? Olha, na prática aqui mostrando para vocês a altura útil, hein? A altura útil é a altura da fonte luminosa, então aonde que vai ficar aquela fonte de luz, até a área de trabalho. Essa área aqui, a área de trabalho... que a luz, a área de trabalho mesmo, né? Então é a altura da fonte luminosa até a área de trabalho. Essa altura útil aqui, olha, é muito pequena, tá vendo? Deve ter o quê? Uns 50 centímetros, 60 centímetros, diferente, por exemplo, quando você tem uma luz no teto, que a sua altura útil é de 2 metros e tal. Por isso que quando eu faço marcenarias
de escritório, cozinhas, eu costumo usar um médio fluxo, para não ficar uma luz muito intensa também e atrapalhar quem está trabalhando. Um fluxo muito alto com ofuscamento para pessoas que trabalham acaba sendo muito ruim, né? Ofusca muito, incomoda muito, então a gente tem que pensar nisso, tá? Por isso que é importante também a gente usar um perfil com acrílico difusor, deixa a luz mais gostosa, mais macia. O que seria um médio fluxo, né? Para mim seria um médio fluxo de 700 até uns 900 lumens, mais ou menos. Esse é o médio fluxo. Onde que eu uso isso? Bancadas de banheiro, luz frontal, marcenaria para escritório, marcenaria para cozinha, marcenaria para churrasqueira, mas tudo depende também do restante das iluminações. E o que seria um alto fluxo? A partir de 1.500 lumens. 1.500 lumens de uma fita de LED por metro se assemelha ao fluxo de uma fluorescente de LED, só para vocês terem essa referência, tá? Então aqui foi usado baixo fluxo, justamente por conta disso, com perfil iluminado, com acrílico difusor. Eu trouxe aqui para vocês, ó, muita gente me pergunta, gente, tá dando para acompanhar? Tô falando muito rápido, alguém tem alguma pergunta? Vai mandando aí no interrogaçãozinha. Ai, obrigada, Paty, muitos corações, né, para você também. O que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, olha, que muita gente pergunta também, e eu queria mostrar em loco mesmo, é esse neon LED, tá vendo? Ai, Nick, mas você fala que tem que colocar a luminária no perfil, a fita no perfil, e o neon LED? Gente, eu vou acender ele para vocês verem, tá? O neon LED, primeiro que assim, deixa eu tirar aqui algumas coisas, ele tem algumas limitações. Ele tem um fluxo específico, ele é mais grosso, tá vendo? Olha, então o detalhe da sua marcenaria acaba sendo muito mais grosseiro, você precisa de uma madeira mais grossa para conseguir embutir. E outra... a partir de 1.500 usa onde? Em sanca? Sim, em sanca, em perfis para cozinha, em área de escritório no teto, pendente para escritório também, mais ou menos isso, mas sempre analisar caso a caso, tá, Thaís? Olha, aqui o neon LED, tá vendo? Ele é mais grosso, ó. Olha a diferença dele para uma fita de LED tradicional, olha. Olha a diferença de espessura, olha no meu dedo. É muito diferente, né? Essa questão de espessura. Ele fica todo iluminado, mas tem uma parte branca, tá vendo? Olha, que ele não é uma coisa toda iluminada. A luz dele, ele não tá aqui, ó. Ele tá aqui na lateral. Como que você usaria isso na marcenaria? Que eu não indico, tá? Que deixa ficar bem claro, eu não gosto disso. Eu acho que... esse produto aqui é mais para área externa, né? Tipo, tem IP67 e tal. Então, para marcenaria, eu não acho que seja uma coisa com um bom acabamento, né? Então, imagina você colocar aqui, olha, ele aqui embaixo com a luz aparecendo. Deixa eu apagar essa aqui de trás. Ai. Olha. Gente, tá dando pra ver? Então, assim, fica uma luz aparecendo aqui, parece que é uma coisa meio amadora, sem acabamento. E um ponto muito importante, tá vendo aqui, ó, que tem uma sombra? Não sei se tá dando pra ver, ó, essa sombra aqui. Por que disso? Esse produto, ele é... diferente da fita de LED, ele pode ser cortado de 50 em 50 centímetros. Isso também é uma coisa ruim. Então, se você tem, por exemplo, uma marcenaria de 1,27, o que você faz com aqueles 27 centímetros, né? Você não consegue ter essa luz inteira, tá? Por isso que eu acabo usando mais tirar aqui da tomada, usando mais o perfil mesmo, porque a gente consegue fazer medidas padrões, medidas personalizadas. 1,27 você consegue fazer, o perfil é feito sobre aquilo, você corta o perfil, corta a fita, então acaba sendo um produto muito mais profissional. Sem contar que a gama de fluxos luminosos é muito maior e o acabamento também acaba sendo muito maior. Vamos falar um pouquinho da instalação, né? Então aqui eu tenho, como que tem que ser a instalação? Eu tenho um ponto de luz aqui embaixo, um outro ali em cima
E eu tenho que prever um local para alojamento do driver. Aonde que tá meu driver aqui? Alguém tem alguma noção? Alguém tem alguma ideia de aonde está meu driver? O meu driver aqui tá aqui dentro do armário, olha. Então lá dentro, na verdade tá nesse aqui, ó. Lá dentro, lá em cima, eu tenho uma caixinha de madeira que eu coloquei o driver dentro. Então, a minha própria marcenaria me ajuda nessa questão de alojamento do driver. Poderia estar no forro de gesso? Poderia. Mas a única questão é que aqui nesse espaço eu não tenho forro de gesso. Ele é todo revestido de madeira. Então, putz, para acessar eu ia ter que tirar madeira ou fazer como se fosse um alçapão e tal. Então, dentro da marcenaria acaba sendo muito mais prático. Por que eu faço essa caixinha de madeira, né? Então eu faço uma caixinha de madeira do próprio revestimento da marcenaria para você colocar o driver dentro. Por quê? O driver não pode ficar mexendo. Então se você for limpar, colocar coisa, tirar coisa, alguém for te ajudar nessa questão de limpeza, ele não corre o risco de ser deslocado. Tá? Muito importante isso. Então essa caixa, além de garantir toda a estética da marcenaria, porque ela é da mesma cor, então você não vê que tem algo ali dentro, um driver branco ou preto, ela garante também a integridade do driver. É interessante e bom, né, gente? Outro ponto também, a gente tem uma coisa que eu fiz aqui que ficou muito boa. Esse acendimento, ele pode ser ligado ou direto no interruptor, no caso no interruptor da parede, ou uma coisa que eu fiz aqui, eu liguei, ele acende aqui embaixo, ó. Então, aqui embaixo da marcenaria, deixa eu vir pra cá, embaixo da marcenaria eu tenho aquele botãozinho próprio de marcenaria mesmo, que ele acende todo o meu conjunto. Por que que isso é bom? Deixa eu ver se dá pra virar um pouco aqui pra vocês verem. Ele tá aqui, ó, tá aqui embaixo escondido. Então aqui, ó, eu acendo, tá vendo? Ó, acendo e apago. E por que que esse artifício de ter um botão na marcenaria é bom? Primeiro que assim, você vai colocar em um lugar que fique escondido, né? Ele não precisa, por exemplo, tá aqui em cima ou em algum outro lugar. E você ganha um circuito a mais. Então, às vezes, na sua sala você tem 5 circuitos. Sei lá, 4 circuitos, um da luz geral, do cortineiro iluminado, outro das luzes de foco, um que vai acionar o seu quadro iluminado e um do pendente. 4, já tem 4. E aí a sua marcenaria você faz o quê? Você junta com algum desses? Putz, não faz sentido. Então, esse artifício de colocar o acendimento na própria marcenaria te dá um circuito a mais. Você cria uma possibilidade a mais de acendimento, uma combinação a mais. Então, você pode acender, por exemplo, cortineiro e marcenaria para VTV, que é o que eu faço aqui. Ou luz indireta e marcenaria, que é o que eu faço aqui também para VTV. Tá dando jantar, deixa a marcenaria e o pendente e os quadros. Entende que você vai criando cenas com os seus circuitos físicos. Não necessariamente você precisa de automação, mas você dá possibilidade a mais para o seu cliente. E como que é esse interruptor, né? Um redondinho, tem versão redonda e quadrada, nas cores branco, preto e marrom. E pode ser redondo ou quadrado e ele é próprio para marcenaria. Nick, nesse caso você usou uma tomada já existente para alimentar o driver e a fita? Na verdade, o ponto de luz foi criado aqui. Por quê? Essa parte, ó, uma curiosidade interessante aqui da minha casa. Vou mostrar para vocês. Essa parte aqui, ele era um quarto de serviço, mas que eu não ia usar. Então, o que eu fiz? Abri, aqui tinha uma parede, olha. Aqui, olha, tinha uma parede fechando essa parte toda. Eu derrubei essa parede e fiz um drywall no meio e fiz metade adega e metade dispensa lá para a parte da área de serviço. Então, isso daqui, ele foi todo criado. E aí, no próprio drywall, o eletricista já puxou os 2 pontos. Então, ele puxou o ponto ali pra cima e aqui pra baixo, tá? E ali do lado, onde eu acendi
a fita neon, eu tenho uma tomada também. Por quê? Aqui, olha, tá vendo que eu tenho um abajurzinho? Então eu deixo esse abajurzinho ligado aqui nessa tomada que eu também criei ali no lado, do lado da minha marcenaria, aqui nessa parte do lado. Tá? Então sempre a gente tem que puxar o ponto de energia e o ponto de luz. Quais são os outros perfis que a gente tem? Eu mostrei pra vocês esse daqui que eu uso muito, né? Que é tranquilo fazer a instalação pela retrofit. Cacau, é tranquilo fazer a instalação para retrofit de marcenaria? Você tem que analisar as possibilidades na obra. Então, como que você vai puxar a fiação? Então, sempre falar com o engenheiro elétrico, com o eletricista lá na obra para ver quais as possibilidades. Às vezes você puxa o fio de uma tomada, faz uma adaptação. Então, sim, é tranquilo, mas você tem que, não existe uma regra. Você tem que ver na obra quais são as melhores opções para aquele ambiente, para aquela situação, tá? Então, quais são os tipos de perfis, né? Eu tenho esse perfil aqui com acrílico difusor, que é o que eu usei aqui, que ele tá todo iluminado. Gente, importante, tá vendo que a gente não vê uma bolinha do LED. Por que isso? O que a gente tem que pensar, né? Quando a gente pega quando a gente compra um perfil, a qualidade do perfil. Então, a qualidade do acrílico é muito importante. Ele tem que ter uma gramatura específica, porque não adianta ser muito fino e não ser leitoso, porque vai marcar o LED da mesma forma. Ele tem que ser de alumínio, não pode ser de plástico. Então, lembra disso, tem que ser de alumínio, não pode ser de plástico. Por quê? O alumínio ajuda na dissipação de calor da fita de LED, então a vida útil dela é mais garantida. Quando é plástico, aquilo lá começa a esquentar e muitas vezes até o plástico derrete, tá? Então assim, não é legal usar luminária de plástico. Então alumínio, qualidade melhor, pintura eletrostática, que é essa pintura a pó, que não descasca, e a qualidade do acrílico. E aí, quais são os tipos de perfis, né, que a gente tem? Então, a gente tem esse daqui, que eu mostrei pra vocês, que deixa a luz bem linear e difusa. Tem um que é mais grossinho, olha. Então, ele tem 4,5 de largura. Tem uma abinha também, pode não ter aba. E você pode instalar, por exemplo, em espelhos, na lateral de espelhos, né, para dar uma luz mais linear e difusa. E tudo vai depender também do desenho da sua marcenaria. Esse perfil aqui mais grosso nessa marcenaria ia ficar muito grosseiro, não faz sentido. Mas talvez se eu tivesse um espelho grandão e tal, esse daqui ficaria melhor do que o mais fininho. Então, por isso que é bom a gente ter opções e conseguir analisar esteticamente. Por isso que as vistas iluminadas são muito importantes. E aí tem um outro que é esse aqui, olha. O perfil assimétrico, que eu gosto muito também. E aqui também tem um acrílico, tá? É que nessa amostra tá sem. Pra que eu uso isso daqui? Alguém sabe? Esse mais grosso eu posso usar no teto ou na marcenaria, tá? Que perguntaram. Esse daqui também eu posso usar no teto ou na marcenaria. Tem uma obra minha que eu coloco ele direto na laje, em frente de um armário. Atrás, ele é muito versátil. Atrás do trilho, direto na laje, atrás do trilho, tal. Mas isso eu vou falar na live sobre lajes, iluminação de lajes, que vai ser... Não lembro agora o dia, depois eu falo pra vocês exatamente quando vai ser o dia. Pra que a gente usa, né, esse assimétrico aqui? Ele direciona a luz, então a fita de LED fica aqui, ó, nessa lateralzinha, e ele direciona a luz a 45 graus. Pra que a gente usa isso? Quando você tem, então, por isso que é bom a gente fazer o briefing. Quando você tem, por exemplo, uma marcenaria com uma produção muito cheia, então muitos livros, uma coisa muito pesada, muito cheia mesmo. Esse perfil, ele pode ser instalado na frente aqui da marcenaria. Tá girando? Então ele é instalado aqui na frente, olha, e ele direciona a luz para trás. Ou a gente pode colocar ele em cima também, dessa forma, iluminando a produção que tá aqui atrás. Então coloca em cima e a luz faz isso, ó. Por que isso? Se eu tenho uma produção muito cheia, com muitos livros e tal, e eu faço esse tipo de iluminação que eu fiz aqui, ó. Vou até fazer uma simulação aqui pra vocês. E aí eu coloco muitos livros.
Olha, um livro alto. Tá vendo que a luz, ela começa a ser cortada. Isso não é legal. Então, a gente tem que analisar também qual que vai ser o tipo de produção. Muitos livros, então eu não posso colocar a luz atrás, porque senão a própria produção corta a minha luz. E aí não fica uma coisa linear e bonita. Então é melhor eu colocar na frente. Legal, vou pôr na frente. Mas aí, se você coloca esse perfil com acrílico na frente, a luz ela passa direto. Ela não vai iluminar a sua produção. Por isso que ter a opção desse assimétrico é muito legal também, é muito importante. Quando que você usaria? Vamos lá, gente, vamos ver se alguém sabe. Esse perfil com acrílico na parte da frente da marcenaria. Quando que você usaria? Você usaria, por exemplo, quando você quer iluminar. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma bancada mais larga e a minha prateleira vai até a metade. Se eu coloco ele aqui na ponta, ele ilumina a minha bancada e não lava o meu revestimento ali do fundo. Também é uma opção interessante para quando você tem home office, cozinha. Às vezes eu uso na ponta ou no meio da marcenaria na cozinha para iluminar essa área de trabalho. Mas também você tem que analisar se você tem um revestimento no fundo, vai lavar o revestimento e vai voltar para reflexão, na ponta vai iluminar a bancada, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma... Gente, tá fazendo sentido? Alguém tem pergunta? Vocês estão acompanhando? Deixa eu ver aqui. Agora eu vou mostrar para vocês uma iluminação com o perfil assimétrico, que seria esse daqui. Importante dizer também, todos esses perfis, eles têm... Como que funciona, né? Quando você vai comprar um perfil, por exemplo. Então, você coloca no seu projeto, faz a especificação do seu projeto, 1,27, que, tem aqui nessa marcenaria, tem 1,87 mais ou menos de largura. Então, coloquei lá 1,87. Mas os fornecedores, normalmente, eles têm medidas padrões ou personalizado. Qual que é a diferença? Então, medida padrão, 1, 2 e 3 metros. Por que vai até 3 metros? Alguém sabe? Alguém tem ideia do por que vai só até 3 metros? Só, né, até 3 metros? Por conta da logística. Então, para você transportar uma peça de 3 metros é muito mais fácil e essa luminária também entra no elevador, tá? Se você tiver uma luminária com 6 metros de comprimento, você tem que içar se você estiver fazendo uma obra num prédio. Então, será que vale todo esse desgaste, né? Você ter que içar, contratar um caminhão específico para trazer para você, o transporte ficar mais ruim. Então, quando você tem, por exemplo, perfis muito longos, você especifica lá 16 metros. E aí você já fala como você quer. Eu quero 2 de 3 e 1 de 2, enfim. Você tem que falar como você quer, alinhar isso com o fornecedor, para ele te mandar as peças separadas. E aí na hora da instalação você faz a unificação e usa uma pecinha de conexão para conectar todos. Na marcenaria acaba sendo mais fácil, porque ele é mais fininho e você pode ir conectando um do lado do outro e passar a fita inteira, tá? Não existe isso de, eu vou interromper a minha fita de LED. Por quê? Se você acende só uma parte da marcenaria, a outra não, e é uma coisa linear, essa parte que tá apagada parece que tá queimada. Então você não quer passar essa sensação, tem que ser uma luz inteiriça sempre, tá? E aí também tem a questão dos acabamentos, né? Normalmente tem os acabamentos padrões, que é branco, preto, cortem, prata fosco e o alumínio. O que seria o alumínio? Essa cor aqui natural, né, que eles chamam. Então essa cor natural, o branco também, e você pode coordenar o acabamento do perfil com a madeira. Por exemplo, aqui eu usaria o cortem ou preto, ou revestiria o meu perfil com a própria folha. E se eu tiver uma laca? Boa pergunta. Você pode usar uma cor, por exemplo, você tem uma marcenaria cinza chumbo, usa um preto. Ou você tem uma marcenaria em cimento queimado, usa o prata fosco.
Ou você pinta o perfil com a própria laca, manda pro marceneiro e ele pinta também. Só tem que tomar cuidado para não pintar o acrílico, né? Que eu já vi isso acontecer também, pintar o acrílico e aí não sai a luz, não faz sentido. Bom, vou mostrar aqui pra vocês essa marcenaria com a luz indireta que eu te falei, que tem o perfil assimétrico. Essa daqui, ó. Deixa eu posicionar melhor a câmera. Acho que agora vai dar pra ver. Então aqui, olha. Vou apagar, tá vendo? Olha. Então lá em cima eu coloquei esse perfil assimétrico nessa posição assim. Deixa eu virar pra vocês. E aí ela me dá uma luz indireta gostosa pra ver TV. Por que que eu fiz isso e não... Ai, Nick, por que que você fez isso e não colocou a luz pra baixo? Porque se a gente joga uma luz em cima da tela da televisão... Se a gente usa uma luz em cima da tela da televisão, gera muito reflexo. Então, para assistir TV é muito ruim. A gente não pode nunca colocar um foco de luz ou uma luz em cima da TV. Como que você faria nesse caso? Ah, se eu não tivesse essa prateleira, eu iluminaria nas laterais. Então, você ilumina as laterais da televisão com um foco mais marcado, um foco mais fechado, ou uma arandela, ou nesse caso que eu preferi, que fica muito mais confortável para a área de TV, uma luz indireta. Aqui eu também fiz a cava, tanto que a luz tá aqui, ó, nessa ponta, ó, tá bem aqui na pontinha, e você não vê, tá vendo? Você não vê um perfil assim aqui, ó. Um perfil aqui, você não vê esse perfil, porque ele tá embutido na minha prateleira. A cor que eu usei aqui foi o branco, mas você poderia ter usado o prata também, porque você não tem visão. Qual que é a diferença, né, do natural e tal? Primeiro o preço, porque ele é natural, ele não tem pintura, então ele acaba sendo mais barato. Às vezes ele é mais rápido também de ser fabricado, porque ele não passa pelo processo de pintura. Gente, vocês sabem como que é um processo de pintura de luminária? É muito legal, qualquer dia eu vou tentar gravar para vocês esse processo, porque é muito interessante. A luminária, ela fica, o perfil, qualquer tipo, fica pendurado em um local, em uma estufa certa lá de pintura, uma estufa de pintura, e aí a pessoa vem com um revolvinho e sai como se fosse uma nuvenzinha de tinta. Essa nuvem de tinta gruda na luminária. E aí, cada estufa é pintado só de uma cor. Então, tem uma estufa de branco, uma estufa de preto, uma estufa de cortem, uma estufa de prata fosco. Por quê? Aquele pó, ele fica no ar. E se a gente coloca para pintar uma luminária preta na estufa do branco, vai manchar de branco e vice-versa, tá? Então faz esse processo do revolvinho e aí pintou, coloca na estufa para secar na estufa de secagem de um dia para o outro. É repetido esse processo por 8 vezes. 8 vezes. Claro que nem todos os fornecedores pintam 8 vezes. Tem gente que pinta 6, tem gente que pinta 5, mas quanto mais você pinta a sua luminária, mais homogênea aquela cor fica e melhor é a qualidade. Só que isso também agrega no valor da peça, né? Só que a qualidade é melhor, não descasca, não vai ficar amarelado, não tem defeitos de pintura. Por isso que muitas vezes é importante que a gente saiba esse processo, até pra gente conseguir fazer o cronograma da nossa obra, né? Fazer o cronograma de compra das nossas luminárias e fazer o cronograma do nosso projeto. Às vezes você fala assim pro fornecedor: ai, não dá pra pintar rapidinho aí? Você pinta hoje e amanhã você me entrega? Claro que não, porque o processo não é esse. O processo demanda no mínimo 8 dias. Porque é pintado 8 vezes. Entende? Então é muito importante que você entenda os processos para você conseguir também saber o que é possível ou não, né? Então tem essa questão também. Vocês sabiam disso? Alguém sabia dessa questão da pintura das luminárias? Me fala aqui, gente, por favor. Então aqui eu também fiz o perfil com a... Vou apagar de novo para vocês verem, tá? Pena que tá muito claro. Ó, mas dá pra ver, né?
Pena que tá muito claro e a gente não consegue ver o efeito, assim, real à noite, mas depois eu faço um stories à noite pra vocês verem, tá? Não sabia, ó, Ana Paula, não sabia. As pessoas não sabem normalmente, mas eu acho muito importante que vocês saibam toda essa questão dos processos de pintura, fabricação, porque isso também te dá mais artifícios para conseguir fazer um projeto melhor, né? Ó, a Thaís também não sabia. 8 vezes, não sabia. 8 vezes, Paty. 8 vezes. E isso deixa com que a peça, a luminária tem muito mais qualidade, sabe? Porque às vezes se você pinta pouco, primeiro que você vê as imperfeições e como essa pintura é uma nuvem mesmo, é uma nuvem de pó, aquilo vai grudando de pouquinho em pouquinho. Então a primeira pintura, ele tá tipo... É como passar esmalte. Na primeira demão, não fica bom. Na segunda fica bom. Mas se for um esmalte muito ralo, você vai ter que passar mais e mais, né? É a mesma coisa. Por isso que é pintado 8 vezes. Justamente para deixar tudo muito homogêneo. E o processo de secagem também é muito importante. Para que aquela tinta ela grude ali na luminária, né? Grude no perfil. Gente, aqui, esse perfil de luz indireta... O que a gente tem que levar em consideração na hora da especificação? Então, fazer a cava é um detalhe diferente do que esse perfil aqui, olha, porque eles são diferentes, então a cava vai ter que ser diferente. Ah, você vai ter que fazer a cava a 45? Não, você pode fazer ela quadradinha, ó. Você pode fazer ela quadradinha e embutir o perfil ali. Retangular, no caso, né? Pode fazer ela retangular e embutir o perfil. Esse daqui, ó, mas a medida é diferente, tá vendo? Então, a gente tem que saber qual que é o tipo de luz, qual que é o efeito de luz, qual que é o conceito que você quer atribuir para aquela marcenaria. Você poderia colocar essa daqui? Poderia também, só que a luz ela ia passar reto, ia subir reto e ia estourar ali no teto. Esse daqui com luz indireta acaba ficando mais... a gente direciona mais para o ambiente. Então a luz é direcionada para o ambiente a 45 graus, explode no teto e aí volta para a reflexão e ilumina como um todo, tá? Ponto importante que você tem que prestar atenção. Então tem que ter o ponto de energia ali. No meu caso, ele está sendo acendido no interruptor, mas também poderia ser acendido na própria marcenaria, tá? Deixa eu mudar aqui a câmera. Que a luz fica melhor. Vocês conseguem me enxergar melhor. E outro ponto muito importante. Qual é a fita que você especifica nesse caso? Depende do efeito que você quer, tá? Eu não queria uma luz muito intensa, porque era uma luz para ver televisão. Então eu coloquei um fluxo luminoso mais baixo. Aqui é uma fita de LED de 580 lumens, que é 550 lumens. Então é uma fita de LED de baixo fluxo. Mas se você quer se essa prateleira vai ser a luz geral da sua sala, vai te dar uma luz difusa, uma luz indireta pro todo, você tem que aumentar o fluxo, colocar um fluxo mais alto, tá? Porque aqui eu tenho um efeito bem intimista de sala de televisão mesmo. E aí você tem que saber ponderar qual que é o efeito que você quer. Qual que é o tipo de luz que você quer? Você quer uma luz intimista? Qual que é a percepção que você quer desse espaço? Nesse caso eu coloquei o perfil direcionado para a produção da prateleira. É isso mesmo, Fê. Eu coloquei direcionando para a produção da prateleira. Mas ela acaba, ó, ali se você olha, ali no teto, ele acaba explodindo no teto também, tá vendo? E me perguntaram onde está o driver. O driver, olha, deixa eu arrumar aqui. O driver, ele tá nessa caixa de som aqui, do lado da caixa de som. Então, se porventura eu precisar, eu tiro a caixa de som e acesso o driver, tá? Muito importante que você já coloque isso em projeto. Então, já especifique isso em projeto. Aonde vai ficar seu driver? Dentro da minha marcenaria e do lado da minha caixa de som. Muito mais fácil você tirar uma luminária de 10 por 10 do que
enfim, tirar uma luminária muito grande, né? Tipo um perfil de 5, 6 metros e tal. Cacau, não vou conseguir mostrar a cava agora, mas eu posto stories pra vocês, tá bom? Porque, enfim, tá tudo aqui no tripé, tá uma coisa mais... Não vou conseguir tirar o celular e mostrar. Então é isso, gente. Na verdade, eu queria mostrar pra vocês os tipos de perfis. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não sabia. Acho que é a questão da pintura, né? Vocês acharam interessante isso? Vocês gostam de saber essas coisas e tal? Eu acho que é super... acho que é super interessante mesmo a gente saber todo esse processo. Enfim, mal não faz, né? E você... Enfim, é bom a gente saber pra gente saber coordenar bem. Ponto importante que a gente tem que pensar. Qual é o momento certo de instalar esses perfis na obra? Qual que é? Alguém sabe o momento certo de fazer essa instalação? Bom, então assim, quando instalou a marcenaria, o marceneiro já traz com a cava pronta. O que você pode fazer? O que eu não faço, tá? A obra tá rolando, obra suja, não sei o que, instalar a marcenaria, colocar a luz da marcenaria. Por quê? Aquela poeira de marcenaria, aquela poeira de obra gruda na luminária. E aí você perde eficiência. O que era para te entregar X luz, te entrega metade, porque tá todo sujo. E aí ou você tem que sair limpando tudo. Então é mais fácil o quê? Quando a obra estiver limpa, você sair instalando, o eletricista vem e instala essas coisas mais delicadas. Então os perfis, as luminárias, o que você pode fazer antes? A infra. Então você pode já fazer a furação de gesso, e é isso que eu faço. Então, cronograma pra gente alinhar, né? Fez o forro de gesso, fez a furação, furou todo o gesso e aí passou todo o detalhamento para a marcenaria. O marceneiro instalou a marcenaria já com a cava pronta. Quando a obra estiver limpa, o eletricista volta e instala perfis, luminárias de teto. Quando não for mais rolar nenhuma poeira, né? Ai, sujeira de madeira, de mármore, tenho pavor daquele pó de mármore, gruda em todas as minhas luminárias, meu Deus. O fundo preto das luminárias ficam brancos. E muito importante também que antes de instalar as luminárias, você pinte todo o seu forro de gesso, deixa ele finalizado. Ele já tá furado, não vai acontecer mais furação ali, mas ele já tá todo pintado e finalizado. Quando a gente finaliza, limpa tudo, aí instala os perfis e as luminárias de teto. Mas não instala os pendentes, as luminárias decorativas. Por quê? Tem que ter a mesa no local, o mobiliário no local para você conseguir centralizar certinho aquela luminária. Então vai ser em uma segunda etapa também, tá? E, gente, é uma coisa tão fácil, você deixa o pontinho ali dentro do forro, não é para já fazer a furação do teto, o eletricista vem e só coloca o pendente, só coloca a arandela, é uma coisa de finalização, tá? São luminárias mais caras, mais delicadas, não dá para você deixar ela pendurada e embrulhada em saco plástico, pelo amor de Deus, saco plástico nunca. Por quê? A luminária acesa com saco plástico ali abafando, deixa aquilo abafado, o LED não trabalha bem e pode queimar o LED. E aí depois, né, dá problema. Em relação ao driver, aqui tem um driver só para os dois perfis, porque eles acendem juntos, né? Então, olha, aqui eu tenho um acendimento só, tá vendo? Por que é um acendimento só? Não faz sentido eu acender a de cima e não acender a de baixo, né? Vai parecer que tá queimado. Mas, se você tiver alguma marcenaria que você queira separar o acendimento, tem que usar 2 drivers, tá? No caso ali da minha outra marcenaria, da TV, também é um driver só que tá dentro do forro e o acendimento está no interruptor, mas poderia estar na própria marcenaria também. A intensidade do fluxo luminoso. Aqui eu usei uma fita de LED
2.700 kelvins, 4.8, 480 lumens. Lá eu usei uma fita de LED 2.700, 5.5, 500 lumens mais ou menos, tá? Percebe que a tonalidade é a mesma? Então, mesmo que ali seja luz indireta, e por que ali eu coloquei um pouquinho a mais? Porque é luz indireta, então você perde um pouco na luz indireta, né? Quando ela bate no teto e volta pro ambiente, você tem uma perda aí de uns 30% a 40% mais ou menos. Mas a questão do acrílico, então a gente tem que considerar também que o acrílico, cada fornecedor tem um percentual de perda. Então o acrílico, ele barra um pouco a luz, porque ele deixa a luz bem difusa. Então essa luz difusa, ele rouba um pouco da sua intensidade. Normalmente de 25% a 40%, dependendo do fornecedor, tá? Então você já considere isso também. Mas, gente, à noite, você fala, nossa, o fluxo é baixo, ainda perde e tal. Mas à noite o efeito é muito bom. Não precisa de um fluxo muito intenso, tá? Se fosse para luz geral, eu usaria um fluxo médio sim, Fê. Tá? Aquele de luz indireta, eu colocaria um pouco mais de luz. Mas é que assim, eu não gosto de coisa muito forte. Eu prefiro ter um abajur, uma luminária de piso, tal, do que ter uma luzona, sabe? Mas isso é um gosto pessoal meu pra minha casa, né? Então você tem que fazer essa análise também. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Vocês gostaram desse formato novo de live? Na prática, mostrando as coisas e tal? Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. Aqui também, olha. Ai, que bom, que bom, que bom. Queria desejar, então, um bom domingo a todos. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. Muito obrigada, Paty, Michele, Fê, Ana Paula. Que bom, que bom. Prática muito melhor, Fabi. A gente quer ver, né? A gente quer ver. Cacau, Sandra. Que bacana, que bacana. Nairi, obrigada. Thaís, só para ver se eu entendi, o perfil aberto seria para a prateleira, acho que perdi isso. Esse daqui, olha, é um perfil assimétrico que eu coloquei na luz indireta. E mas ele tem um acrílico aqui também, tá? E esse daqui, que é com acrílico, foi o que eu usei aqui nessa marcenaria. Enfim, tem muitas possibilidades. Quem quiser dar mais uma olhada nessa questão de perfis, tem um vídeo no meu IGTV que eu mostro bastante sobre isso também, tá bom? Gente, muito obrigada por tudo. E eu vou pedir para vocês irem no link da minha bio e se inscreverem na lista de espera do meu curso. E também eu vou fazer uma imersão a partir do dia 26. Então todos vocês vão receber os avisos das aulas e tal. Vão ser aulas ao vivo. E vai lá no link da minha bio, já se inscreve, já garante sua vaga, porque vai ser muito legal, vai ser um link fechado, daqueles eventos que eu sempre faço, com muito conteúdo, e dessa vez tá bem bacana, tá bom? Muito obrigada, beijo, bom domingo a todos, obrigada. Beijo, gente. Obrigada, Thaís.